Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2019 e nesse primeiro pregão de setembro a gente teve um dia de realização de lucros. O Ibovespa recuou 0,45%, fechou aos 100.683 pontos, de toda forma mantendo ainda uma estrutura positiva para o curto prazo. A gente até acha que o Ibov tenha potencial para queda até os 99.500 pontos, isso daria em torno de 1,5%, 2% de realização, mas ali seria um excelente ponto para uma reentrada, já que a gente acredita na retomada desse movimento de alta e na quebra do 103,5 abriria espaço para o Ibovespa voltar para a região de máxima histórica que hoje está marcada aos 106.600 pontos. Lá fora nos Estados Unidos foi feriado, portanto não teve pregão e aqui o nosso volume acabou ficando, inclusive, prejudicado. A gente operou apenas 9 bilhões no dia de hoje. Na Europa, os fechamentos foram positivos. A Alemanha fechou 0,12% para cima, Londres 1% e Paris fechou com 0,23% de alta. Vamos então aos destaques do dia. Começamos então com o gráfico do índice Bovespa. A gente capturou bem esse movimento de reação do Ibov quando ele bateu na base do canal de alta, lá nos 95.800 pontos. A gente havia mostrado que das últimas vezes que ele tinha atingido esse ponto, aqui embaixo o indicador técnico estocástico também havia atingido a sua região de sobrevenda e muitas vezes tinha formado um W nessa região, sugerindo uma reação. O Ibovespa dessa vez fez o mesmo desenho, já reagiu. Agora ele pode fazer uma parada para realização de lucros, como das últimas vezes, onde ele lateralizou para formar uma bandeira de alta para depois retomar a sua tendência positiva. Aqui a queda pode ser até a região dos 99.500 pontos, esse é o novo nível de suporte. O Ibov pode lateralizar por alguns dias e depois, no rompimento dessa região e principalmente da reta que vem lá do topo, que passa hoje aos 103,5, poderia ganhar força para buscar mais uma vez a sua máxima histórica, nos 106.600 pontos, dessa vez podendo romper esse patamar e ir em busca do teto do canal de alta. Esse projeta lá na região dos 113 mil pontos. A gente tem uma previsão que o Ibovespa possa atingir essa região até o final do ano. O dólar vai ganhando força na compra mais uma vez, fechou a 4,18, tem uma resistência forte na linha dos 4,20, que corresponde ao topo de 2018. Caso consiga superar esse patamar, confirmaria mais uma bandeira de alta no gráfico diário, que projetaria desta vez lá nos 4,28, passando antes por 4,24. Do lado inferior, respeitando os 4,20, o ativo tem suporte aos 4,12 e apenas perdendo esse patamar é que abandonaria essa figura e voltaria a olhar para a região dos 4,07. Com as bolsas em Nova York fechadas por conta do feriado, vamos mostrar um exemplo de um gráfico de uma bolsa da Europa. Hoje as principais bolsas da Europa subiram. Este é o gráfico do DAX, da Bolsa da Alemanha, mostra o índice trabalhando dentro de uma grande congestão, onde o suporte passa na região dos 11.569 pontos, e o teto lá nos 12.300. Ele está no meio do caminho, 11.900 pontos. A tendência é indefinida para o curto prazo. No médio, a gente percebe esse gráfico que está em escala semanal com uma tendência de alta. Passando para as principais ações, começando com a Vale, que descolou do movimento de queda da Bolsa. Hoje ela subiu, confirmou o rompimento da resistência dos 49,75. Agora é um nível que passaria a atuar como primeiro apoio. Fechou o dia 46,07 e tem espaço para seguir reagindo até um próximo objetivo projetado nos 48,91. A Petro iniciou a semana realizando lucros, tem espaço para testar os R$ 25, completando um pullback até a antiga reta de resistência que ela havia superado na semana passada, mas por aqui a gente ainda tem uma formação de fundo, uma formação em W que seria confirmado com a quebra dos 25,94 e nesse caso o ativo teria força para buscar o objetivo nos 26,80, posteriormente na região dos R$ 28. Itaú também realizou lucros, vai testando o primeiro suporte nos 33,70. Caso confirme a perda desse nível, poderia ir mais uma vez até a sua linha de tendência de alta, que passa lá nos 32,67 antes de voltar a subir. Do lado superior, o ativo precisaria superar a máxima recente, nos 34,49, e aí teria gap para fechar lá em cima, nos 35,5. A Ambev também realiza lucros, tem suporte que ampara uma estrutura ainda positiva nos 18,34. Aqui se trata de uma congestão triangular, ela havia superado, fez o pullback, respeitou esse nível como suporte. Caso volte a respeitar os 18,34 e reaja acima de 18,90, ela ficaria livre para fechar o gap antigo largado lá nos 19,90. Via Varejo teve mais um pregão positivo, o ativo que iniciou uma forte reação a partir do apoio dos 6,58, hoje fechou a 7,80 e tem espaço livre para testar mais uma vez o seu topo do ano, marcado lá na região dos 8,60. No caso de correções, a região dos 7,50 ficaria como primeiro apoio. A CPFL também ganhou força na compra, vai forçando a reta de resistência que passa aos 32,69, é o nível que ela está fechando hoje. Caso confirme a quebra desse patamar, a gente teria uma estrutura de triângulo de continuação da alta,
com a projeção de objetivo inicialmente na máxima aos 34,28, sendo que essa figura mais ampla projetaria lá em cima na região dos 35,98. Este é o gráfico da CSN, a gente capturou bem a formação de fundo duplo na região dos 13,28, o ativo já está 14,43, tem espaço para seguir até os 15,40 e depois para o fechamento de gap largado lá nos 15,74. Do lado de correções, caso faça um zigue-zague antes de voltar a subir, teria agora suporte nos 13,67. A Marfrig é um outro ativo que está com uma estrutura interessante no gráfico diário. Hoje ela respeitou mais uma vez a resistência dos 8,45, fechando um pouquinho abaixo, 8,34, mas no rompimento desse patamar confirmaria uma bandeira que teria projeção de objetivo lá em cima aos 9,24. Do lado inferior, tem o primeiro suporte marcado aos 8,20, o outro mais forte na linha dos 7,96. Após a forte alta de sexta-feira, a Grendene devolveu parte dos lucros, com uma queda hoje de um pouco mais de 2,5%, fechou a 7,84. Mas a gente olha aqui no gráfico diário uma estrutura ainda positiva. Após o rompimento da resistência do triângulo, ela ainda tem objetivos para cumprir na região dos 8,28 e depois passaria a olhar para 8,40 e 8,52. Pão de Açúcar segue trabalhando dentro de uma congestão triangular, onde a base passa aos R$ 85,00 e a primeira resistência nos 9,74. Acima dessa, confirmaria um W, que o levaria até o teto do triângulo nos 93,48. Esse seria o divisor para a alta de curto prazo. No último Fique de Olho mostramos o gráfico de Banco do Brasil. O ativo havia escapado de um canal de baixa de curto prazo e teria potencial de alta inicialmente até os 47,50 e aqui, rompendo esse patamar, confirmaria um W que poderia levá-lo até 48,52 e posteriormente até R$ 51,00. Hoje o ativo realizou lucros junto com a bolsa, fechou a 45,71, mas o teto do antigo canal oferece suporte que ampara essa estrutura na linha dos 45,20. Atenção para este gráfico da Positivo, o ativo rompeu recentemente a resistência aos 3,21, confirmando uma bandeira de alta que tem projeções de objetivos em 3,60 e na região dos 3,84. Do lado inferior, a região dos 3,21 atua agora como suporte que ampara essa estrutura. Este, portanto, foi mais um programa Gráficos no Radar. Eu desejo a todos uma ótima semana. Até amanhã.